Queridos irmãos e irmãs, nós falamos sobre esse texto pela manhã. Daria para pregar 2012 inteiro sobre esse texto. Tantos ensinamentos que esse texto tem para nós. Hoje pela manhã nós falamos da importância de estar sensível à voz de Deus, de ouvir Deus falar, de saber quando Deus está falando conosco, o que Deus quer conosco. Samuel ouviu Deus falar da mesma forma. Samuel. Moisés ouviu Deus falar de uma forma diferente, através de uma sarça que não se consumia no deserto. E ali Moisés travou um diálogo com Deus. Nós precisamos estar atentos ao que Deus quer fazer para nós, como igreja, sempre estarmos atentos ao que Deus quer nos falar. Deus falou com Ananias, e o falar de Deus com Ananias, como para todos os homens, veio carregado de perigos. Nós falamos pela manhã, demos o exemplo da prisão do Ney, toda a mídia divulgou. E da mesma forma, naquela cidade, toda a mídia, boca a boca, divulgava que Saulo, que vinha para Damasco prender os cristãos, levar os cristãos presos para Jerusalém, agora estava cego, ele estava ali. Todo mundo já sabia: olha, você vai entrar nesse grupo aí, né? Como dizia lá no Nordeste, você vai entrar para essa lei, você vai sofrer. Olha, tem um homem chamado Saulo em Jerusalém, esse homem é cruel. De Damasco, a igreja de Damasco ficou apavorada. Esse homem está vindo aqui, ele está vindo com ordem escrita do chefe dos sacerdotes para levar tanto homens como mulheres para Jerusalém. Queridos irmãos e irmãs, Ananias ouviu a voz de Deus falando com ele: Ananias, vai falar com Saulo, vai lá, eu já falei com ele só está esperando que você chegue lá e ore por ele. Ananias ouviu a voz de Deus. Nós queremos nessa noite falar sobre a nossa disposição de, ouvindo a voz de Deus, estar dispostos a correr perigo por causa do plano e da vontade de Deus para nós. Seguir a Jesus nunca foi uma coisa muito fácil, como nós ouvimos em vários lugares, pela televisão, em literatura. Foi uma coisa muito difícil, continua sendo. Seguir a Jesus exige renúncia. Por isso que Jesus disse: tome a sua cruz e me siga. Jesus não disse: tome a coroa e me siga. Estire o tapete vermelho e ande sobre ele. Jesus disse: aquele que quiser tem que tomar a sua cruz e me seguir. Seguir a Jesus não é uma coisa muito fácil. Não é uma coisa muito fácil. Porque seguir a Jesus implica, em primeiro lugar, renunciar aquilo que nós temos por valioso. E queridos irmãos e irmãs, não há nada mais precioso do que o nosso bem-estar, do que o nosso conforto. Não há nada mais valioso do que isso. Quando nós moramos em lugares difíceis, ou moramos em lugares alugados, como é bom a sensação de ter um lugar de segurança. Isso aqui é meu. Eu posso pintar de roxo a parede, posso derrubar a parede, aqui é meu. E aí, quando estamos nesse lugar de segurança, nós ficamos tranquilos. É a casa, a nossa casa. E a expressão lá, doce lá, lugar de segurança, lugar de paz, lugar de conforto.
lugar de conforto. Venha para esse lugar que você nunca mais vai ter dor de cabeça, nunca mais você vai se preocupar com nada. Não, pelo contrário, Jesus, aquele que quiser me seguir vai ter que passar por algumas situações difíceis. E quando a gente conhece as Escrituras, a gente percebe aqueles que disseram sim ao chamado de Deus, renunciando muitas coisas. Muitas coisas. Precisamos, ouvindo a voz de Deus, nós precisamos estar dispostos a sair da nossa zona de conforto. Imagine, irmãos, o coração de Ananias quando se deparou com Saulo. Aquela situação. Acho que ele deve ter dito, muitos morreram, né? O grande diabo Estevão foi apedrejado sobre o seu comando. E agora você sabe? Ananias deve ter, ao mesmo tempo, Ananias deve ter dito, Deus deve ter algo realmente grandioso na vida desse homem. Deus havia falado isso para Ananias. Mas Ananias foi falar com ele. Ananias tentou argumentar com Deus, mas depois que Deus explicou a situação, Ananias foi orar por Saulo, para que Saulo voltasse a ver, para que Saulo cumprisse aquilo que Deus já havia planejado para a sua vida. Quando Deus chama um homem e uma mulher, Deus chama esse homem e essa mulher para sair da sua zona de conforto. Lembra do chamado de Deus a Abraão? O que foi que Deus disse a Abraão? Abraão, eu vou te fazer rei de uma grande nação. Abraão, você vai comandar um grande povo. Você vai ter homens para te servir à vontade. Foi isso que Deus disse para Abraão? Não. Primeira coisa, disse para Abraão, sai desse lugar. Sai do meio dos teus. Sai da tua zona de conforto e vai para um lugar que eu ainda vou te dizer qual é. Eu ainda vou te apontar qual é. Abraão creu no chamado de Deus, largou tudo e foi em busca de um lugar que ele não sabia qual era. Qual era? Como se dissesse, Paulinho, sai do rio, e eu vou te dizer o lugar que você vai andando, até chegar um dia que você vai dizer, esse lugar que eu quero que você veja. Irmão, sério. Esse é o Deus, o chamado de Deus, e a mudança que Deus quer nos ensinar, que nós precisamos fazer na nossa vida, romper a zona de conforto, porque a zona de conforto nos faz ficar presos ali, sem querer mudar, sem querer fazer a vontade de Deus, porque sempre está bom do jeito que está. Abraão, sai, eu vou te fazer pai, não, mas sai daqui, e eu vou te dizer o lugar que você vai. E Abraão, mais tarde Deus chama um outro homem, Moisés, fala com Moisés através de uma sarça, e Moisés começa a falar com Deus. E o chamado de Deus para Moisés também implica uma renúncia do conforto. Moisés era israelita de sangue, mas Moisés havia sido criado como príncipe. Moisés morava no palácio. E Deus chamava Moisés, dizia, Moisés, você vai ter que voltar, você fica no palácio. Na verdade, Deus disse, Moisés, nada de palácio. Moisés nem pensou nisso depois. Eu vou te juntar aos escravos. Te juntar aos escravos. Do palácio aos escravos. As pregações de hoje geralmente falam o contrário, né? Dos escravos ao palácio. Mas Deus fala para Moisés, do palácio aos escravos. Quando ouvimos a voz de Deus, nós somos desafiados a sair da nossa zona de conforto. Quando tudo está muito bem, quando tudo está no seu devido lugar, precisamos mudar.
produzir mais e mais. Paulo, esse que nós lemos no relato da conversão, era o líder, o chefe, mandava matar, tinha autoridade inquestionável. E Deus chama Saulo e diz: Saulo, está vendo isso que você fez com os cristãos? Agora você vai ser um deles. Um deles. Deus disse para Ananias: eu escolhi esse homem para trabalhar por mim, a fim de que anuncie o meu evangelho aos meus judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo que ele terá que sofrer por minha causa. Deus não disse para Saulo: ó, Saulo, você era rei, você vai ser mais rei agora. Vou mostrar para ele quanto ele terá que sofrer, de perseguidor a perseguido, por causa do Evangelho. Queridos irmãos e irmãs, Deus nos chama, Deus fala no nosso coração, e Deus modifica a nossa vida, ao centro da vontade de Deus. Isso precisa, para que isso aconteça, precisa que a gente saia da nossa zona de segurança, para que a gente aprenda a viver na segurança e na dependência de Deus. Na dependência de Deus. Como é que nós encaramos esse chamado de Deus para sair, para romper essa zona? Senhor, mas está tão bem aqui, está tão bem aqui. O que eu vou falar? Para que vai mudar isso tudo? Se está tão bem aqui. E aí nós temos duas opções: ou nós celebramos o chamado de Deus e vivemos esse chamado de Deus, ou nós rejeitamos o chamado de Deus e seremos sempre homens e mulheres frustrados, crentes que murmuram, crentes que reclamam, crentes que tentam fugir do chamado de Deus para a vida o tempo inteiro. E isso faz com que não sejamos felizes e realizados em nada. Aconteceu com Jonas. Fugir do chamado de Deus e não se dar bem com outra coisa na vida. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Mas Deus nos chama, irmãos e irmãs, não para tarefas pequenas, não para tarefas minúsculas. Deus nos chama para coisas grandes. Se nós podemos dizer que é grande sofrimento para atender o chamado de Deus, nós podemos falar com toda certeza que Deus nos chama grandes. Deus tem grandes planos para nós. E para isso, para Deus realizar esses planos, Ele chamou a mim e a você para ser parceiro dele. Parceiro de Deus. Cabe a mim e a você dizer que sim ou que não. Se você disser que sim, glória a Deus. Quer dizer, você está disposto a sair do conforto, da sua zona de conforto. Se você disser que não, você vai passar por um longo tratamento, até que Deus mude o seu coração, como fez com Jonas. Mas Deus te escolheu. Uma forma de viver feliz é dizendo sim. Dizendo sim. Hoje nós brincávamos com o Emerson e falando: Emerson, seu sogro me falou que você vai morar no Recreio. No Recreio, não, agora preciso fazer teologia. Eu disse: para fazer teologia, o único que eu conheço que estudou teologia e que mora no Recreio mora de favor, no fundo da igreja. Não dá. Servir a Deus, e mora muito feliz. Servir a Deus, dizer sim ao chamado de Deus, pode até fazer você morar no fundo da igreja, mas você vai morar feliz da vida,
como se morasse na melhor cobertura do Recreio, na melhor cobertura da barra, da barra, na melhor cobertura, porque você disse sim ao chamado de Deus. Se você disser não ao chamado de Deus, você vai morar naquela cobertura ali, lá na lagoa, aquelas coberturas que valem 5, 6 milhões de reais, mas você vai ser como Jonas, uma pessoa azeda, que vai fazer o barco dos outros fracassar cada vez. Então é melhor dizer sim. Melhor dizer sim ao chamado de Deus. Não importa o que Deus vai fazer. Não importa o que Deus vai fazer. Dizer sim. E ser feliz por isso. Ser feliz por isso. Por dizer sim ao chamado de Deus. E ser feliz. Não precisamos ter o que murmurar. Dizemos sim ao chamado de Deus. Quando eu olho para a minha vida, para o meu ministério, eu sou feliz. Deus me deu coisas que eu nunca imaginei que poderia ter. Porque quando eu disse sim, eu sabia do preço e do que isso carregaria. Eu disse sim, Senhor, eu vou viver isso. E vivo feliz. Graças a Deus, não preciso estar reclamando. Não preciso estar chorando pelos cantos. Bem que eu podia ser engenheiro da Nextel. Bem que eu podia ser dentista. Bem que eu podia fazer essa coisa. Para aquilo que Deus me chamou. Precisamos aprender a viver essa felicidade de fazer aquilo que Deus nos chama. Aquilo para o qual Deus disse: vem cá, eu quero você nisso. Eu quero você meu parceiro nesse grande propósito que eu tenho para o meu povo, nesse grande propósito que eu tenho para a humanidade. Por mais que a gente enxergue a nossa participação pequena, o plano de Deus é grandioso. É grandioso. Contar um outro testemunho particular. Eu me converti numa igreja, numa cidade de 12 mil habitantes, uma igreja que existe há 60 anos, quase 60 anos, quase 40 anos, durante uma igreja de 20 pessoas. Eu lembro até algumas dessas pessoas. Eu nunca consegui compreender porque existiam duas igrejas evangélicas, né? Qual a diferença de uma para outra? Eu sabia que uma gritava demais e a outra não gritava nada, mas eu não conseguia compreender. Algumas pessoas passavam por frente da outra para ir para a outra. Como diz a minha esposa, parece que só tem 4 ruas na cidade, né? Tinha que passar em frente de uma para ir para a outra. Mas ficaram naquela igreja durante muitos anos um grupo, várias mulheres, homens e mulheres, idosos, assim como a noite séria, né? Daquele grupo, eu acho que 15 anos depois, acho que poucos ainda estão vivos, né? Muitos morreram 90 e tantos anos. Lembro algumas daquelas pessoas pararam de orar, e eles nunca pararam, para que Deus despertasse aquela igreja, para que Deus enviasse pessoas para aquela igreja, pessoas que tomassem, que mudassem a história da igreja, fizessem daquela igreja uma grande igreja. Era essa a oração. Os filhos daqueles idosos já não estavam na igreja, e eles oraram para que isso acontecesse. E Deus começou a fazer. E eles provaram disso. Eles viram a igreja de 20, 30 pessoas chegar a quase 200 pessoas. E aí Deus os chamou. Eles viram seus filhos voltar à igreja. E eles viram seus filhos trabalhar para despertar outros e outros e outros. Muitos desses filhos que estavam afastados hoje estão missionários fora, em outras cidades, fruto daquela trabalho no Rio de Janeiro, aquela perseverança, trabalho pequeno, parceria pequena, parece insignificante,
mas eles se mantiveram firmes no propósito de Deus, renunciando ao seu conforto, dizendo: eu entendo que Deus tem um plano para nós, que ultrapassa a nossa geração. Se eles tinham isso na mente, hoje a gente pode ler e entender isso, que ultrapassa a nossa geração. Eu acho que dos mais idosos da igreja não há mais ninguém, é os filhos que voltaram já. Ultrapassou a geração, mas eles viram isso acontecer. A nossa participação pode parecer pequena, mas faz parte de um grande plano de Deus. Se a gente vê a participação de Ananias, percebeu o Evangelho. Será que tem futuro aquele homem? Mas aquele homem que Ananias foi lá e orou e batizou, naquele mesmo dia, se tornou o maior missionário da história da igreja. Então, meu irmão, minha irmã, pode até parecer pequeno. Será que vale a pena tanto esforço? Eu quero te dizer que vale. Porque Deus não te chamou para coisas insignificantes. Parece ser pequeno esse ministério, essa tarefa. Não cabe nada como pequeno. Tudo faz parte de um grande propósito de Deus. Nós somos pequenos. Ministério pastoral, se você pegar o site da igreja, pegar na lista dos pastores, passaram mais de 30 pastores pela igreja. Pastor Ivan é mais um da lista, é o último da lista. Daqui a alguns anos vai ter mais tantos outros ali depois do pastor Ivan. O ministério é apenas parte de tudo que Deus tem para fazer através do seu povo. O grande plano de Deus para a nossa igreja. Deus quer alcançar o mundo através de nós. Talvez Deus não queira te levar para o mundo, tirar você daqui para levar lá para a Turquia, mas Deus pode levar alguém que você não alcança para lá. Eu sei que eu não tenho chamado para ir, mas eu tenho um sonho que Deus colocou no meu coração há muito tempo, que é de enviar os filhos. Eu vou ser feliz quando eu puder dizer, está completamente realizado. Eu acho que aí o Senhor pode até me levar. Quando eu puder dizer, nossa igreja missionários em várias partes do mundo. Eu acho que aí, se eu posso usar esse termo, é a coroa do meu ministério. Sonhamos com igreja grande, sonhamos, mas tudo isso é para dizer, nós somos uma igreja para o mundo. Então, se Deus te chamou para um ministério, para algo, você pode até encarar como pequeno, mas diga sim para Deus. Pague o preço para fazer aquilo que parece pequeno, porque faz parte de um grande plano que Deus tem para a humanidade. Como um quebra-cabeça, que se perder uma peça vai ficar faltando, vai ficar. Você pode passar a vida inteira com ele, mas se você voltar, vai ficar triste, porque está faltando uma peça. O seu ministério é essa peça do quebra-cabeça. Você pode até dizer que você tudo, mas ela é importante. Sem ela, sem o seu ministério, a igreja não vai ficar. O plano de Deus não vai ficar completo. Por isso Ele te chama. E Ele vai te incomodar até você exercer e exercer o ministério que Ele te chamou. Por fim, irmãos e irmãs, não adianta tentar argumentar com Deus. Não adianta. Há um outro sermão que eu preguei há muitos anos atrás, falava das desculpas que não convenciam a Deus. Não adianta tentar dizer assim, olha, mas, comigo é uma facilidade tremenda de me dobrar. Mas com Deus não tem lábia que consiga dobrar. Deus não muda o seu plano de salvação. Deus não muda o seu plano para a humanidade. Ele estabeleceu isso lá no Éden e não vai mudar por minha causa, pelas suas mais. Deus vai continuar o plano dele
para você. Para você. Então não adianta resistir, dizer, Senhor, eu quero fazer outra coisa, Deus te chamou para aquilo. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai te trabalhar. Eu só vou te dizer, te dar um consolo. Ele vai trabalhar, você vai lutar, mas Ele vai fazer aquilo que Ele quer através de você. Como fez com Jonas. Como fez com Jonas. Então, por que resistir? Não adianta tentar argumentar. Ananias ainda tentou dizer, Senhor, mas esse homem, todo mundo está dizendo que ele não iria. Todo mundo está dizendo que esse homem é um poço de crueldade. Todo mundo está dizendo que esse homem é sanguinário. Todo mundo está dizendo que esse homem não tem jeito. Mas eu tenho um plano para se mostrar. Eu já falei com ele. Ele já sabe tudo que vai fazer. Já sabe que você vai chegar lá. Você vai orar por ele, voltar. Ele já está esperando que você chegue lá. Deus já havia falar também, tratar o coração de Saulo durante aqueles 3 dias. Queridos irmãos e irmãs, dizer sim àquilo que Deus quer implica em realização pessoal. Se você quer ser um homem e uma mulher realizado, diga sim ao que Deus quer. Não fuja, não se esconda. Não tente dar a Deus justificativas. Diga sim, Senhor, eu vou. Diga como disse Isaías, eis-me aqui. Como disse Samuel, pode falar, Senhor, eu estou te ouvindo. Como disse Ananias, o texto que lemos, eu estou aqui, Senhor, eu vou orar.